sou a Samira e a sua professora de Física do Faceduca. Na aula de hoje, vamos começar a falar sobre termologia, que é o estudo de coisas relacionadas com temperatura. Nessa primeira parte, a gente vai focar mais em temperatura, mudança de fase e status da matéria. E na próxima aula, um pouco mais sobre dilatação. Vamos nessa? Então, vamos entender o que é termodinâmica. Então, termodinâmica é a ciência que estuda fenômenos ligados à temperatura. E assim, a gente estuda o comportamento coletivo. Então, por exemplo, se eu tenho um copo com água, eu não estudo o comportamento de uma molécula de água, e sim o comportamento coletivo, ou seja, um conjunto de moléculas, qual que é o comportamento delas, do conjunto e não de uma apenas, ok? Então, o que é temperatura? Gente, temperatura tem a ver com a energia cinética das partículas. Energia cinética é um conceito que você vai aprender na outra física com o professor Daniel. Então, o que é isso? É a quantidade de energia que ela tem quando ela se movimenta. Então, tudo que tem velocidade tem energia cinética. Então, vamos pensar. Eu tenho um copo com água e eu pego uma partícula só. Essa partícula, ela se move, né? Quando eu olho o copo de água, eu falo, não, a água está paradinha. Não, grande engano. Na verdade, está tudo se movendo. Qualquer material, qualquer fluido acima de 0 graus, ele se move. Então aqui eu tenho uma animaçãozinha que mostra isso. Então aqui é cold, que é gelado, né, frio, elas se movem devagarzinho. E aqui hot, que é quente, e ela se move bem mais rápido. Então quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas. E a energia cinética, ela consegue medir essa quantidade de movimento e a quantidade de energia relacionada com isso. Então, quanto maior o movimento da partícula, mais energia cinética ela tem. Se eu conseguisse somar toda a energia cinética de todas as partículas, isso me dá a temperatura. Então, a soma dessa agitação das moléculas ou a soma da energia cinética do conjunto de partículas daquele fluido, daquele material, forma então a temperatura. Então, quanto maior a energia cinética, ou seja, quanto maior a movimentação das partículas, maior a temperatura. E o calor? Gente, nós falamos do calor de uma forma errada. O calor aqui na física, ele tem uma denotação diferente do que a gente fala popularmente. Então, o calor é a energia que um corpo quente cede a outro corpo frio, sem que seja realizado um trabalho, e assim é denominado calor. Então, o calor é energia em trânsito. Então, por exemplo, aqui eu tenho um corpo quente. O que é esse corpo quente? Esse corpo quente é um pote com feijão quentinho que eu acabei de ferver e eu coloco ele em cima da minha pia. E do lado eu tenho um corpo frio, que pode ser um pote de sorvete. E eu coloco eles próximos, considerando que eles estão isolados ali. Então, o que vai acontecer? Como a gente sabe que o corpo quente ele está a uma temperatura maior, significa que ele tem uma agitação de moléculas maior. Dessa forma, ele tem mais energia. Então, naturalmente, quem tem mais energia, ou seja, quem está mais quente, vai ceder energia para quem tem menor energia. No caso, quem está frio, porque a agitação das moléculas dele é menor. Assim, vai ter uma mudança, um vai ceder energia para o outro. Então, o corpo quente, que é o meu feijão, vai ceder energia para o meu corpo frio. E como que vai ser essa mudança de energia? Através do calor. Então, calor é essa energia em trânsito, é a energia se movendo de um corpo para o outro. Então, é errado eu falar assim, esse corpo quente ele tem calor. Não, não tem como alguma coisa ter calor. Porque o calor é a energia em trânsito. Então, assim, posso falar, esse meu feijão está cedendo calor para o corpo frio, que está recebendo calor. Então, é só em trânsito que acontece o calor. Nenhum objeto pode ter calor, ok? E a unidade que mede calor vai ser joules, que é o J, ou calorias. E aí, gente, joule a gente usa lá na física mecânica, lá com o professor Daniel. Então, por exemplo,
energia cinética, energia potencial, energia elástica, tudo é em joule. Então, na física, energia, a gente trabalha em joules, ok? E aqui a relação entre calorias e joules. Então, uma caloria é 4,18 joules. Então, vamos ver sobre o equilíbrio térmico. Então, como que isso acontece? Eu tenho um corpo quente e um corpo frio, um feijão e o meu sorvete. E aí eu coloco eles próximos. Então, o que vai acontecer? Vai ter o calor, né? Que é a energia em trânsito. Quem está mais quente, sempre quem tem mais energia, é o que está mais quente, vai ceder energia através do calor, né? Para quem está mais frio. E isso aqui é um processo de transferência de calor. Aí chega um ponto e os dois ficam mornos, ou seja, eles igualam a temperatura. Ou seja, o feijão fica um pouco mais frio e o gelo, o meu sorvete, vai dar uma derretidinha. E aí se você puder medir a temperatura dos dois, os dois chegaram à mesma temperatura. Nesse ponto, quando eles chegam à mesma temperatura, cessa a transferência de calor. Por quê? A transferência de calor só acontece quando tenho temperaturas diferentes. Quando a temperatura ficou igual, cessa a transferência de calor e a gente chega ao equilíbrio térmico. Então aqui, ó, tem um corpo morno, que não tem uma agitação nem tão grande quanto era a do feijão antigamente, nem tão pequena quanto era do sorvete, mas é um meio termo ali, ok? Então, nesse ponto, é um equilíbrio térmico. E é importante entender que as temperaturas têm que ser iguais. Vamos ver, então, a lei zero da termodinâmica. Ela diz o seguinte, aqui eu tenho três corpos diferentes, ou seja, 3 potinhos com fluidos diferentes. E aí ele fala o seguinte, quando o A está em equilíbrio com o B, então o A e o B estão em equilíbrio térmico. Gente, se eles estão em equilíbrio térmico, obrigatoriamente eles têm a mesma temperatura, não é isso? Então o A está em equilíbrio com o B e com C. Então o A também está em equilíbrio com C, ou seja, eles também têm a mesma temperatura. Então dessa forma, C também está em equilíbrio com B. Então se o A tem a mesma temperatura do B, se o A tem a mesma temperatura que o C, com certeza o B e o C também têm a mesma temperatura, né? Então essa é a lei zero da termodinâmica. Então vamos fazer o exercício? Então vamos lá. No café da manhã, uma colher metálica é colocada no interior de uma caneca que contém leite bem quente. A respeito desse acontecimento, são feitas 3 afirmativas. Primeira, após atingirem o equilíbrio térmico, a colher e o leite estão a uma mesma temperatura. Segunda afirmativa, após o equilíbrio térmico, a colher e o leite passam a conter quantidades iguais de energia térmica. E 3, após o equilíbrio térmico, cessa o fluxo de calor que existia do leite, que é o mais quente, para a colher, que é a mais fria. Podemos afirmar que, então marca aí qual que vocês acham que é correta. Dá um pause e eu resolvo daqui a pouco. E aí, gente, o que vocês marcaram? A resposta certa é a D. Então, olha, a primeira opção, né? Após atingir o equilíbrio térmico, a colher e o leite estão à mesma temperatura. Com certeza, equilíbrio térmico tem que ter a mesma temperatura. Então, essa está correta. A segunda, após o equilíbrio térmico, ou seja, eles estão à mesma temperatura, né? A colher e o leite passam a conter quantidades iguais de energia térmica? Não. Energia térmica significa calor. Gente, o calor não tem como conter em um objeto, né? Foi o que a gente falou. O calor é uma energia em trânsito, então não tem como um objeto conter essa energia térmica. Então essa é falso. Um detalhezinho aí de conceito, né? E o 3, após o equilíbrio térmico, cessa o fluxo de calor que existia do mais quente para o mais frio. Isso mesmo, gente, quando eles estão em equilíbrio térmico, mesma temperatura, cessa a transferência de calor. Certinho? Então, a letra correta é D. As afirmativas 1 e 3 são corretas.
Então vamos ver, gente, agora os estados da matéria. Então aqui eu tenho a água, né? Então eu tenho ela no estado sólido, que é o gelo, ela no estado gasoso, que é o vaporzinho, e no estado líquido, que ela é em formato de água, né? Então eu tenho 3 estados diferentes da mesma matéria. Então vamos ver mudanças de fase. Então a gente tem a fase sólido, líquido e gasoso. E aí quando eu mudo de uma fase para outra, isso tem um nome. Então, por exemplo, do sólido para o líquido, ou seja, o gelo quando ele derrete se torna água. Isso chama fusão. Do líquido para gasoso, ou seja, quando eu ponho a água no fogo e ela vaporiza completamente. Isso chama vaporização. Agora, o gasoso se tornando líquido, chama condensação. Então, por exemplo, num dia mais frio, né? Tem as pessoas dentro do carro e elas fecham o vidro completamente. Quando você olha para o vidro pro lado de dentro do carro, né? O vidro começa a dar aguinha e ela começa a escorrer por dentro do vidro. Isso é uma condensação, né? Então, o ar que você soltou, né, que você respirou e expirou, ele vai condensando na parede do vidro e vai virando água. Então, isso é uma condensação. E o líquido virando sólido, por exemplo, a água, quando ela congela, isso vira solidificação. Então, tem como ir direto, o sólido direto para o gasoso, sem passar pelo líquido. Isso acontece, por exemplo, na naftalina. Naftalina é uma bolinha branca. Eu acho que tem um cheiro ruim, mas tem gente que gosta. Quem usa isso é mais pessoas antigas, tipo os nossos avós e tal. Então eles colocam essa bolinha na gaveta de roupas, porque eles acham que o cheiro é bom. E aí essa bolinha, com o tempo, ela vai diminuindo, diminuindo e some. Então, isso acontece uma sublimação. Então, ela passa do sólido diretamente para o gasoso, sem ter o líquido, né? Então, essas são as fases básicas. Existem algumas outras mais complexas, mas o básico são essas fases aí, ok? Então, vamos ver, gente, um gráfico de mudança de temperatura para a água. Cada substância tem um gráfico diferente. Então, para a gente conseguir construir esse gráfico, a gente precisa de trabalhar com uma água pura e um medidor de temperatura muito preciso. Então, vamos lá, como que isso acontece? Aqui nesse eixo X, que é aqui embaixo, eu tenho o tempo, ou seja, como se eu estivesse marcando os minutos. E nesse eixo daqui, eu tenho temperatura. Então, eu tenho aqui o 0 e aqui 100. Então, vamos lá. Então, aqui são os estados, né? Então, vamos ver. Então, aqui eu tenho uma temperatura abaixo de 0. E nessa posição aqui, a água está sólida, ou seja, é um gelo. Então, eu pego o gelo e coloco ele abaixo de 0. Então, abaixo de 0, ele vai ficando sólido. Aí, o que eu vou fazer? Eu começo a marcar o tempo, então o tempo começa a passar, e coloco ele com uma fonte de calor, por exemplo, fogo. Coloco uma chapa, né, um fogo embaixo, uma chapa, e coloco um pote toda de gelo lá dentro, não tem nada de água. E essa temperatura está bem abaixo de 0. Então, essa temperatura começa a subir. Então, a temperatura começa a subir e o tempo vai passando. Aí chega um ponto, quando está a 0 graus, que o sólido começa a se transformar em líquido, que é a fusão, né? Ou seja, o gelo começa a derreter. Então, quando eu tenho 2 estados ao mesmo tempo, acontece a mudança de fase, né? Aqui no caso é a fusão. Então, como eu sei quando tem mudança de fase? Primeira coisa, quando eu tenho dois estados da matéria ao mesmo tempo, então aqui eu tenho gelo e água ao mesmo tempo, essa é uma característica. A outra característica muito importante é que na mudança de fase, a temperatura não muda. Então, olha só, a temperatura vai ficar travada em 0 por muito tempo. Quanto tempo? Até quando eu tiver gelo e água ao mesmo tempo. Quando esse gelo virar totalmente água, aí sim a temperatura muda. Então, olha só o que está acontecendo. Eu tenho um fogo
e eu tenho um pote que antes estava cheio de gelo. Enquanto esse gelo não derreter completamente, essa temperatura não vai mudar de zero, mesmo com o fogo ligado lá embaixo, entendeu? Então assim, para onde que vai essa energia que o fogo está cedendo para o gelo? Ele tá sendo usado para a mudança de fase, para transformar as moléculas de água que estavam no estado sólido para o estado líquido. E por isso que não há mudança de temperatura, ok? Então aqui acontece isso, né? Mesmo que o tempo vá passando, fica cravado em zero. Depois que o gelo derrete completamente e aquilo é 100% água, eu passo para o estado líquido. Aí sim, a temperatura vai aumentando. E ela vai aumentando, 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 aumentando. Em um lugar no nível do mar, por exemplo, o Santos, né, que é praia, um lugar com praia, essa água vai ferver a 100 graus Celsius. Em um lugar com altitude diferente, a pressão atmosférica é diferente e essa temperatura vai ser outra, né? Então depende aí do lugar, ok? Geralmente ela vai ser menor do que 100 graus Celsius. Então em Belo Horizonte a água ferve próximo a 98, 96 graus Celsius, tá bom? Beleza, então a água vai aumentando a temperatura até chegar no primeiro ponto onde começa a ter bolhas mais fortes. Assim, você vê uma maior quantidade de bolhas, não é só uma bolinha não, são várias. Aí sim, eu tenho dois estados, eu vou ter vapor, então aquela água vai começar a ferver. Então, nesse ponto, em 100 graus Celsius, né, no nível do mar, eu vou ter dois estados. E aí, outra mudança de fase. Eu vou ter a ebulição, que eu vou ter líquido e vapor ao mesmo tempo. Então, eu tenho água fervendo e tenho vapor ali, ela está evaporando, mas ela também tem líquido. Depois que isso tudo vaporiza, eu tenho só vapor, ok? Então, aqui eu tenho o ponto de fusão da água a nível do mar, 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição da água a nível do mar, 100 graus Celsius, ok? Então isso aí é um gráfico ideal, na verdade é difícil de fazer ele na prática, assim, quando a gente tem um termômetro que vai até 100 graus Celsius, porque a gente geralmente não tem uma água pura e tudo, mas esse é o gráfico ideal, ok? Bom, gente, agora a gente tem uma simulação no site do FET, muito legal sobre essas coisas, e a gente vai para lá agora estudar. Então, é no site do FET, da Universidade de Colorado, e a simulação que eu escolhi é States of Matter, que é Estados da Matéria. Vamos lá então para a gente ver?